Bom, olá pessoal, olá. Vamos dar continuidade aqui para a parte de progressões geométricas, tá? Vamos fazer a parte 2 agora. A gente vai trabalhar agora com a soma dos termos, tá bom? Então, qual que é a ideia de hoje? A gente explorar a soma de termos, né, dentro de uma progressão geométrica finita, ou seja, dentro de um trecho que eu quero somar, né, dentro da minha sequência numérica, tá? E a gente trabalhar com a fórmula de termo geral aí, tá? Para somar progressão geométrica, tá? Dentro de um trecho que eu tenho interesse. Porque nós temos progressões geométricas infinitas, isso a gente vai ver na parte 3, que aí tem um outro jeito de calcular, tem uma outra fórmula para o termo de soma, tá? Aqui nós vamos trabalhar dentro de uma sequência finita, tá? Dentro de um começo e um fim de um trecho que a gente quer calcular, tá bom? Então vamos lá, qual que é a nossa ideia, né? Então por que a soma do termos? Então vamos pensar numa seguinte situação bem simples, ó. Vamos imaginar que existe uma caixa d'água, né, dentro de um condomínio, e essa caixa d'água acaba apresentando um vazamento, tá? Cuja perda de água foi de 4 litros no primeiro dia. Então, no primeiro dia houve o vazamento, perdeu-se 4 litros, tá? Sabendo que a quantidade de água perdida está dobrando a cada dia, olha que interessante. Por que a fenda, né? Cada dia, porque a fenda responsável pela perda está cada vez maior, tá bom? Calcule a quantidade de litros de água desperdiçados do primeiro ao quinto dia desse vazamento, né? Então vamos pensar aqui. Então a gente tem uma caixa d'água, né? E essa caixa d'água, ela tá tendo um vazamento ali, né? Cuja perda foi de 4 litros. Então a gente precisa interpretar 4 litros no primeiro dia, tá? Então aqui a gente observa que a gente tem uma progressão, tá? Porque ela vai se dobrando ao longo dos dias, né? Então a gente vai ter aqui uma progressão geométrica. Olha que interessante. Então vamos pensar comigo. Então no primeiro dia nós tínhamos perda de 4 litros. Dobrou-se, né? Vai se dobrando a cada dia. Então de 4 dobrou, vai para 8, né? 4 vezes 2 é 8. Vai se dobrando. Dobro de 8, né? 16. Dobro depois de 16, 32. E assim sucessivamente, né? Conforme vai se passando os dias, tá bom? Então a ideia aqui seria calcular a água desperdiçada do quinto dia, né? Do primeiro ao quinto dia, né? Então a gente vai ter que calcular aqui até o quinto dia de vazamento, tá? Então vamos continuar com a nossa progressão aqui, tá? Então nós temos aqui o primeiro termo, né? Então relacionado ao primeiro dia, né? A gente pode até fazer uma tabelinha aqui sobre isso, né? Bem, então primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia e o quinto dia, que seria o dobro de 32, seria 64, né? E aí vai embora. Então eu estou pensando aqui do primeiro ao quinto dia útil, que é a pergunta, né? Então nós temos aqui o primeiro dia até o quinto dia, tá bom? Então, se a gente observar, a gente tem uma progressão geométrica, né? Que tem um termo constante, aonde o termo constante aqui a gente pode calcular a razão, né? Na aula passada eu falei, já ensinei que a razão aqui é dada pela letra Q, né? Então, a razão aqui eu posso calcular como sendo 8 dividido por 4, né? Que é 2, né? Então, nós temos uma razão 2 ao longo dessa progressão aqui, tá bom? Ótimo. Aí, nós calculamos a progressão aqui, né?
para a gente poder calcular aqui a quantidade de litros desperdiçados do primeiro ao quinto dia, o que nós teríamos que fazer aqui, né? Eu teria que somar todos esses termos aqui, né? Então, a quantidade de litros de água desperdiçados seria a soma, né, de toda essa turma. Seria 4 mais 8 mais 16 mais 32 e mais 64, tá bom? Então, eu teria que somar toda essa turma. Aí, eu teria aqui a quantidade, né? Quantidade de litros desperdiçados, tá bom? Então, eu teria que trabalhar com a soma de termos, né? Então, se a gente observar aqui, a gente tem uma sequência pequena, né? Seria razoavelmente simples a gente somar isso aqui na mão, tá? Mas aí a gente vai ter que pensar mais um pouco, né? Se esse vazamento demorasse 60 dias para ser consertado, o cálculo da quantidade de litros de água desperdiçados, ao final desses dias, seria trabalhoso? Claro que seria trabalhoso, né? Então, vocês imaginem, né? Vocês imaginem que se eu tivesse que fazer meus 60 termos da sequência e depois somar tudo, seria muito trabalhoso, mas extremamente trabalhoso fazer na mão, né? Então, para a gente poder realizar esse cálculo de forma mais prática, a gente teria que utilizar a fórmula de soma de termos dentro de uma progressão geométrica finita, né? Então, como que a gente calcularia isso, né? Através da fórmula, né? Aqui, de soma, né? De termos, né? Então, nós teríamos aqui uma fórmula prática, né? De como calcular isso, né? Então, vamos observar a fórmula aqui, né? Sn é a soma da quantidade de termos, né? O que eu preciso saber? Eu preciso do A1, então eu tenho A1 que multiplica o número 1, esse número 1 é fixo, menos Q é a razão elevado a uma expoente, então aqui a gente tem uma potência, tá? Esse Q é a razão elevado a N, que é a quantidade de termos. Se eu quiser calcular os 100 primeiros termos, o N vai valer 100. Se eu quiser os 60 primeiros termos, vou utilizar os 60, tá? Então, teria a razão elevado à quantidade de termos, né? O outro número 1 embaixo, teríamos, então aqui é uma fração, né? 1 menos a razão aqui, né? Que eu teria que calcular da minha progressão geométrica, tá bom? Então, Sn, soma dos n primeiros termos, né? A1 é o primeiro termo da nossa progressão. Q é a razão. N é a quantidade de termos que eu quero somar dentro daquela progressão, tá bom? Então, hoje a gente vai ter que trabalhar com essas fórmulas, né? Aqui é um pouco mais trabalhoso, a gente tem que ter potência e a gente tem que tomar um cuidado extremamente grande, enorme aqui, em relação à regra de sinais, tá? Multiplicação e divisão de sinais, tá? O que a gente tem que lembrar aqui? Sinais iguais, o resultado é um número positivo. Sinais diferentes, o resultado é um número positivo, tá? Então, vamos lá. Sinais iguais, a gente tem como resultado um número positivo. Sinais diferentes, eu tenho um resultado de sinal negativo. Vamos fazer uma tabelinha aqui do lado da regra de sinais, tá? Então, vou fazer aqui no cantinho, tá? Vamos fazer no cantinho. Se eu tenho sinais iguais, o meu resultado é mais. Se eu tenho sinais diferentes, eu tenho como resultado um sinal negativo, tá? E assim sucessivamente, tá? E sinais iguais
tenho como resultado um sinal positivo, tá? Então, aqui é regrinha, né? Regrinha para multiplicação e divisão, tá bom? Então, aqui a gente vai ter essas regrinhas de sinais que a gente tem que tomar cuidado ali. Mas é só lembrar, sinais iguais tem como resultado número positivo, sinais diferentes tem como resultado um sinal negativo, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer 3 exemplos juntos aqui para a gente poder fixar a ideia, né? E aí a gente trabalhar um pouco em cima de progressão geométrica, tá? Então vamos lá, determine a soma dos 3 primeiros termos dessa progressão, tá? Aqui a gente poderia somar de forma rápida aqui, sem precisar utilizar a fórmula, tá? Aqui eu quero fazer das duas formas para que a gente tenha o hábito de utilizar a fórmula da soma de termos dentro de uma progressão geométrica finita, tá? Então vamos lá, o nosso interesse aqui é somar os 3 primeiros termos. Eu podia fazer uma soma direto aqui, né? Então eu quero a soma dos 3 primeiros termos, né? Se eu quero a soma dos 2 primeiros termos, eu quero somar esses 3 termos aqui. Eu tenho já o A1, tenho o A2 e tenho o A3, ó. Minha sequência já está assim, tá? Então, se eu quisesse somar aqui esses 3 termos, eu tenho como resultado 6 com 12 é 18, né? 18 com 3 resulta em 21. Então, a soma desses 3 termos, dos 3 primeiros termos dessa progressão, daria 21, tá? Vamos fazer pela fórmula para ver se funciona, se dá certo, né? Então, vamos lá. Qual que é a fórmula do termo geral de uma progressão, né? Então, vamos lá. Vou escrever a equação aqui. Sn é igual, né, a A1 que multiplica, abre parênteses, 1 menos a razão elevado à quantidade de termos, dividido por 1 menos a razão, tá bom? Então, para a gente precisar aqui resolver, né, resolver essa equação, a gente vai precisar aqui de alguns termos aqui, né? Preciso saber quanto vale o A1. A1 vale 3, tá? A1 é o primeiro termo, vale 3. Tá? A razão, preciso calcular a razão. É uma progressão geométrica. Então, é o termo da frente dividido pelo termo de trás. Razão é o resultado, é o quociente entre A2 e A1, né? Então, eu posso fazer aqui 6 dividido por 3. A2 dividido por A1, que resulta em 2. Tá bom? E N é a quantidade de termos. Eu quero os 3 primeiros termos. Então, meu N vale 3. Tá bom? Bem, já tenho aqui os dados iniciais. Então, agora vamos seguir aqui para calcular a soma dos 3 primeiros termos, tá? Então, quero calcular o S3, que é a soma dos 3 primeiros termos. A1 vale 3. Multiplica 1 menos a razão é 2, elevado a n, que é 3, dividido por 1 menos a razão, que vale 2. Então, eu peguei os dados que eu obtive ali dentro da minha progressão e coloquei em seu respectivo lugar aqui na fórmula, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos resolver aqui, dentro desse exercício aqui, é a potência. Então, eu vou passar um tracejadinho aqui, porque é importante que primeira coisa que vai resolver é essa potência. Bem, o que significa 2 ao cubo? Vamos fazer lá em cima no cantinho, relembrar a potência, tá? Então, vamos lá. Ó, 2 ao cubo significa 2 vezes
2 e vezes 2. Bem, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, 2 ao cubo vale 8. Então, já temos que resolver a primeira parte aqui. Então, vamos continuar aqui. Vamos copiar tudo de novo e fazer por partes, tá? Então, S3 vale 3, que multiplica 1, abre parênteses, né? 1 menos 2 ao cubo, nós resolvemos lá em cima, vale 8. Dividido 1 menos 2, eu tenho 1 positivo, né? Gastei 2, vou ficar devendo 1, tá? Então, menos 1 aqui, tá bom? Então, a gente tem que colocar um sinal negativo, tomar muito cuidado aqui, tá? Então, aqui é menos 1, tá bom? O que nós vamos fazer primeiro aqui? Resolver o que está entre parênteses agora aqui. Vamos colocar um tracejado ali de preto, porque agora nós vamos resolver o que está entre parênteses aqui, tá? Então, vamos resolver o que está entre parênteses. Então, S3 é o 3 que multiplica 1 menos 8. Eu tenho 1, gastei 8, eu vou ficar devendo 7. Dividido por menos 1, que fica lá em cima ainda, tá bom? Então, tomar cuidado ali, porque a gente tem ali o sinal negativo. Bem, resolvendo aqui, né? 3 vezes menos 7 vai dar menos 21. E eu fiquei com menos 1 embaixo, tá? Regrinha de sinal. Menos dividido por menos é mais. Então, a soma dos 3 primeiros termos é 21. Tá? Então, é como a gente queria demonstrar aqui, né? Então, somei os 3 primeiros termos, deu 21, utilizei a fórmula, também deu 21, tá bom? Então, aqui é importante a gente frisar a importância de ter a habilidade de potência bem ali na ponta da língua e também as regras de sinais, tá? Porque isso vai resultar em muita conta errada se a gente não tomar o seu devido cuidado, tá? Vamos fazer mais um aqui. Ó. Determine a soma dos 6 primeiros termos da progressão geométrica. Né? Então, eu tenho uma progressão geométrica aqui. Ela é do tipo alternada, né? Ó, ela começa com número positivo, negativo e positivo, tá bom? Isso aqui já me dá a ideia do que a gente vai ter uma razão negativa, né? Então vamos lá, o nosso interesse é achar os 6 primeiros termos. Vamos aplicar a fórmula da soma dos termos de uma sequência, de uma progressão geométrica finita. Vamos escrever a equação aqui, vamos lá. Então vamos lá, eu tenho aqui que Sn vou escrever a fórmula de novo para a gente decorar. A1 é igual a 1 menos a razão elevada a n, dividido por 1 dividido pela razão, tá bom? Então, agora a gente precisa identificar quem é A1, quem é a razão e quem é n, tá bom? Então, vamos lá, vamos identificar. A1 é o primeiro termo. Então, vamos lá. A1 é o primeiro termo, vale 5. A razão vai ser o quê? Ela vai ser, eu posso fazer aqui, né? A2 dividido por A1, tá bom? Vamos fazer do jeito mais fácil, né? Aqui. Então, eu posso fazer menos 15, que é A2, dividido por A1, que vale 5. Bem, menos 15 dividido por 5 vai me dar
menos 3, tá bom? Então, a razão aqui vale menos 3. E n, que é o meu número de termos, tá bom? Eu quero os 6 primeiros. Então, meu n vale 6, tá? Eu quero os 6 primeiros termos, tá bom? Vamos pegar esses valores que tinha aqui e vamos colocar no seu respectivo lugar aqui na soma dos termos, tá? Então, eu quero achar o S6. A1 vale 5, tá? Então, vamos pegar aqui 5 vezes 1 menos, a razão é menos 3, ó, elevado a 6, tá? Muita atenção aqui, ó. 1 menos 3, ó. A nossa razão, ela é um número negativo, tá? Então, ó, esse menos aqui, ele tá aqui, ó. E esse menos aqui da fórmula, ele tá aqui, tá? E aí eu tenho que colocar o menos da razão, tá? Então, o menos da razão é esse aqui, ó. Menos da razão, tá? Menos da razão aqui. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tem que colocar entre parênteses aqui, tá bom? Agora vem um outro cuidado maior, né? A gente primeiro vai resolver agora a potência, tá? Potência, né? Então, ó, vou colocar aqui de amarelo. Vamos resolver primeiro a potência aqui, ó. Vamos resolver primeiro essa potência. Vamos fazer um asterisco lá em cima, ó. Menos 3 elevado a 6. Que isso significa, né? Menos 3 vezes 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 menos 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Da mesma forma que a gente vai multiplicar os números, nós vamos também multiplicar o sinal negativo, tá? Se nós fizermos essa conta aqui, ó, vai chegar em 729, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui, tá? Ó, menos com menos é mais com menos é menos com menos é mais com menos é menos com menos é mais. Então, o resultado é um número positivo, tá bom? Vamos novamente aqui reescrever a equação, agora colocando o nosso resultado aqui, tá bom? Então, S6 é 5, abre parênteses, 1 menos 729 dividido 1. Menos vezes menos é mais 3, tá? Muito cuidado aqui também, ó. Muito cuidado com esse sinal aqui, ficou positivo, tá? Menos com menos é mais, tá? Bem, vou apagar essa parte aqui pra gente prosseguir com a nossa resolução aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos seguir aqui. S6 vai ser 5 que multiplica. Abre parênteses. Eu tenho R$1. Gastei 729. Vou ficar devendo 728. Tá? Então, muito cuidado aqui, ó. Nessa soma de números. A gente tem que pensar
dessa forma aqui, tá? Então, ó, eu tenho R$1, gastei 729, vou ficar com devendo 728, tá? E aqui com mais, né? 1 mais 3 dá 4. Agora é só fazer a conta, né? S6, 5 vezes menos 728. Isso aqui vai dar menos 3.640 dividido por 4. Então, a soma dos 6 primeiros termos vai ser menos com mais dá menos, tá bom? Fazendo a continha aqui de dividir 3.640 dividido por 4 dá menos 910, tá? Então, encontramos aqui a soma dos termos, tá? É um exercício um pouco mais moderado, exige muita atenção do aluno, tá? E a regra de sinais, operações de sinais, tem que ser feita com muito cuidado. Um sinal errado aqui resulta em um resultado totalmente errado, tá bom? Ok? Refaço esse exercício com muita atenção. Vamos para o terceiro e último, né? Utilizando a fórmula de soma dos termos de uma progressão geométrica finita. Aqui o exercício pede auxílio de um recurso, né? Seria a calculadora. Determine a soma dos 8 primeiros termos da seguinte PG, tá? Então, vamos resolver, né? Aqui, aplicando direto a fórmula da soma geral, tá? De uma sequência finita, tá? Então, vamos lá. Tenho aqui os primeiros termos, vamos aplicar direto a fórmula aqui, né? Do termo geral, né? Da soma dos termos. Então, vamos lá. SN é... Vamos sempre reescrever aqui para decorar, tá? 1 menos Q elevado a N, 1 menos a razão. Eu quero a soma dos 8 primeiros termos, tá? Vamos sempre fazer do ladinho aqui, tá? Então, eu quero os 8 primeiros termos, o nosso A1 vale 2, tá? A nossa razão, A2 dividido pelo A1 vai dar 5. Tenho aqui o número de termos, aqui o primeiro termo. Tenho todos os dados necessários para me aplicar a fórmula. Então, eu quero a soma dos 8 primeiros termos, tá? Então, eu quero S8. O primeiro termo vale 2. 1 menos a razão, que vale 5 elevado a 8. Dividido por 1 menos a razão, que vale 5. Tá bom? Muito bem. Vamos agora resolver, como eu já fiz anteriormente, resolver a potência, tá? Então, vamos resolver a potência primeiro aqui. Então, 5 elevado a 8, aí a gente vai precisar da calculadora para fazer isso, né? Vai ser 390.625, tá? Então, vamos lá. Nosso S8 vai ser 2 que multiplica 1 menos 390.625. Vamos apagar aqui, que ficou meio ruinzinho de enxergar, né? Vamos fazer aqui, né? Porque ficou muito ruinzinho aqui. Então, ficou 1 menos 390.625. Dividido por 1 menos 5, tem R$1. Gastei 5, vou ficar devendo 4, tá bom? Bem, aí fazendo a continha, né? Nosso S8 vai ser 1 menos 390.625
menos 1, né? Então, nós vamos ter 2 que multiplica 390.624, tá bom? Negativo aqui, dividido por menos 4, tá bom? Isso, eu resolvi a subtração dentro do parênteses, tá bom? Então, a gente resolveu aqui essa subtração dentro do parênteses, tá bom? Vamos lá. E agora, praticamente finalizando aqui nosso cálculo, né? Menos 390.000 vezes 2, o nosso S8 vai ser menos 781.248 dividido por menos 4. Então, a gente vai resultar aqui em menos com menos dá mais, vai ser 195.312, tá? Então, chegamos aqui na soma dos termos aqui, ó, dos 8 primeiros termos aqui, tá? 195.312, tá bom? Então, aqui a gente precisou do auxílio da calculadora, tá? Para calcular 5 elevado a 8, né? Tá? Porque fica um pouco difícil, né? Quando a gente tem muito termo elevado a uma potência, fazer na mão ficaria difícil, né? Então, chegamos à soma dos termos ali, tá? Muita atenção também, sinal negativo, né? Então, a gente tem que sempre resolver, tomar o cuidado com multiplicação de sinais aqui, tá? E aqui, ó, esse resultado deu nisso aqui, tá? Isso deu nisso, e aqui, né, chegamos no resultado final, tá bom? Refaçam esse exercício, tá? Para ficar bem claro aí a regra de sinais, tá bom? E com isso a gente chega no fim aqui, né? Analisamos aí a soma de uma PG, né? E a gente aprendeu aqui a utilizar a fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica finita, tá bom? Essa é a parte 2, aí teremos a parte 3, que é sobre a soma de termos de uma progressão geométrica infinita, tá? E aí a gente vai utilizar uma outra fórmula, um outro conceito. Bom, pessoal? Então ficamos por aqui, até a próxima, bons estudos a todos.